Título número 4 é de O Morro dos Ventos Uivantes. Então, aqui quero deixar claro, né, que eu talvez possa gaguejar, que talvez tenha alguém gritando aqui no fundo, ou barulhos, né, cachorro latindo, caminhão passando, porque aqui passa muito caminhão. Então, se inscreva, deixe seu like, dê engajamento para esse canal, assista audiobooks, por favor, que isso me ajuda e me faz querer postar mais. Então, por exemplo, se eu ver que esses vídeos da Emily Bronte não estão indo para lugar algum, eu vou parar de fazer, porque aí eu tô perdendo meu tempo, né? Que eu posso fazer de livros que eu realmente quero ler, como, por exemplo, Anne de Green Gables, tá ligado? Então, vamos passar pra frente, se na próxima semana não tiver, próximo mês talvez não tiver muita coisa, né? Então é isso. Capítulo 4. Como somos volúveis. Eu, que estava determinado a me abster de qualquer interação social, agradeci aos céus por ter finalmente encontrado um lugar em que era quase impraticável. Eu, um pobre diabo, depois de trabalhar até o pôr do sol contra o desânimo e a solidão, por fim fui compelido a me render. E, sob o pretexto de conseguir informações sobre as coisas necessárias para que eu me instalasse, pedi à senhora Jean, quando me trouxe o jantar, para que se sentasse comigo enquanto eu comia, sinceramente esperando que ela fosse se revelar uma bela fofoqueira e que talvez me animasse ou me enganasse com sua conversa. A senhora vive aqui há bastante tempo? Comecei a falar. Faz 16 anos. Não foi isso que a senhora disse? 18, senhor. Eu vim para cá quando a senhora da casa se casou, para servi-la Depois que ela morreu, o senhor da casa manteve-me como governanta. De fato. Naquele momento faz-se silêncio. Ela não era de falar muito, como temia. Pelo menos não com relação à sua vida pessoal. E essas coisas com certeza não me interessavam. No entanto, depois de refletir por um tempo, com um punho cerrado sob um joelho ou o outro e com uma nuvem de reflexão pairando sobre seu semblante vermelho, ela exclamou: Ah, as coisas mudaram muito. Sim, comentei. Presumo que a senhora tenha presenciado muitas mudanças, não é? É verdade, e muitos problemas também. Ah, vou mudar de assunto e falar da família do meu senhorio, pensei comigo mesmo. É um bom assunto para começar, e aquela jovem e linda viúva, eu gostaria de saber a história dela. Se ela era natural daquela região ou, como devia ser mais provável, uma forasteira que os mal-humorados indígenas não conheceriam como parente. Com essa intenção, perguntei à senhora Jean por que Heathcliff se mudara da granja de Thirds Cross e preferia viver em uma situação e em uma residência tão inferiores assim. Ele não é rico o bastante para manter a propriedade como deve ser? Indaguei. Rico, senhor, retrucou ela. Ele nem sabe se lá quanto dinheiro e só... Ele nem... Ele tem sabe-se lá quanto dinheiro, e sua fortuna aumenta a cada ano. Sim, sim, ele é rico bastante para morar numa casa ainda mais requintada do que esta. Mas ele é muito sovina. Caso ele tencionasse a se mudar para a granja de Thirds Cross assim que soubesse que havia um inquilino interessado, ele não suportaria perder a oportunidade de ganhar algumas centenas a mais. É estranho como as pessoas podem ser tão gananciosas quando estão completamente sozinhas no mundo. Ele tinha um filho, não é isso? Sim, ele tinha um filho, que morreu. E aquela jovem, a senhora Heathcliff, é viúva dele? Sim. E de onde ela vem originalmente? Ora, senhor, ela é a filha do meu finado amo. Catherine Linton era o seu nome de solteira. Cuidei dela quando era pequena, coitadinha. Eu bem quis que o senhor Heathcliff se mudasse de volta para cá, pois assim poderíamos ficar juntos outra vez. O quê? Catherine Linton? Exclamei estupefato. Mas, depois de um minuto de reflexão, fiquei convencido de que não se tratava da minha Catherine fantasmagórica. Continuei. O nome do meu predecessor era Linton? Era. E quem é aquele Earnshaw, Harrington Earnshaw, que mora com o Sr. Heathcliff? Eles são parentes? Ele é sobrinho da finada Sra. Linton. Então, ele é primo da jovem. Sim, e o marido dela também era seu primo.
Um é primo pelo lado materno e outro pelo paterno. Heathcliff casou-se com a irmã do Sr. Linton. Reparei que, na casa dos ventos uivantes, foi talhado Earnshaw na porta da frente. Eles são uma família antiga? Muito antiga, senhor. O Hareton é seu último descendente, assim como a nossa senhorita Cat é a última descendente de nós. Quer dizer, dos Lintons. O senhor já foi ao Morro dos Ventos Uivantes? Perdoe-me a pergunta, mas eu gostaria de saber como ela está. Ah, a senhora Heathcliff. Ela parecia estar muito bem e muito bonita. Ainda assim, acho que ela não está muito feliz. Oh, meu Deus, isso não me espanta. É o que o senhor e o que o senhor achou do amo da casa? Um camarada um tanto áspero, senhora Jean. Não é esse o caráter dele? Áspero como a ponta de uma serra e duro como o basalto. Quanto menos o senhor se envolver com ele, melhor. Ele deve ter tido alguns altos e baixos na vida para ser tão grosseiro. Você sabe alguma coisa do passado dele? A vida dele é como a de um cuco, senhor. Os cucos, aí tem meio que um tópico aqui embaixo que explica o que são um cuco, né? Os cucos são pássaros conhecidos pelo hábito de depositar os ovos dos ninhos de outras aves para que sejam chocadas por elas. Aqui a personagem faz uma referência clara ao fato de Heathcliff ter tomado o lugar de Hareton como chefe na casa dos Morro dos Ventos Uivantes. Aí vamos continuar pro texto. Sei tudo sobre ela, exceto onde ele nasceu, quem eram seus pais e como ele conseguiu sua fortuna, e Hareton foi posto de lado como um todeiro ímplume. O pobre rapaz é a única pessoa desta região que nem fez ideia de como o passaram para trás. Bem, senhora Jean, seria muita bondade sua me contar algo sobre meus vizinhos. Sinto que não vou descansar se eu for para a cama. Então, por favor, sente-se e converse comigo por 1 hora. Oh, com certeza, senhor. Só vou pegar minhas costuras, depois me sento com o senhor por quanto tempo quiser. Mas o senhor pegou um resfriado, viu tremer, e precisa tomar um mingau para ficar bom. Hindley e Cat contentaram-se em ficar olhando e ouvindo até a paz ser restaurada. Depois, os dois começaram a procurar nos bolsos do capote do pai os presentes que eles lhe haviam prometido. Hindley era um menino de 14 anos, mas quando retirou do bolso... gente, eu pulei 2 páginas, tá? Desculpa, pulei 2 páginas. Ok. A respeitável mulher saiu apressadamente, e eu me aproximei do fogo. Senti a minha cabeça quente e o resto do corpo frio. Além disso, meus nervos e meu cérebro deixaram-me num estado de excitação tal que beirava a estupidez. Isso fez com que eu me sentisse tão incomodado, mas temeroso, como ainda me sinto, das graves consequências dos acontecimentos de hoje e de ontem. Ela voltou logo, trazendo uma panela fumegante e um cesto de costura, e depois de colocar a panela na beira da lareira, puxou sua cadeira para a frente, claramente satisfeita de me ver tão sociável. Antes de eu vir morar aqui, começou ela sem esperar por mais pedidos para que eu contasse sua história. Eu ficava quase sempre no Morro dos Ventos Uivantes, porque a minha mãe havia criado o Sr. Hindley Earnshaw, que era pai de Hareton, e habituei-me a brincar com as crianças. Eu tinha alguns afazeres também, ajudava a preparar o feno e ficava pela fazenda pronta para qualquer coisa que qualquer um me mandasse fazer. Em uma linda manhã de verão, era o começo da colheita, eu lembro, o Sr. Earnshaw, o antigo amo, veio até o andar de baixo vestido para uma viagem. E depois de dizer a Joseph o que deveria ser feito durante o dia, ele se virou para Hindley, Cat e eu, pois eu estava sentada comendo meu mingau de aveia com eles, e disse falando com o filho. Meu caro rapaz, estou indo hoje para Liverpool. O que devo trazer para você? Pode escolher o que quiser, desde que não seja grande, pois vou e volto a pé. Cada trajeto tem mais de 95 quilômetros e vou demorar. Hindley pediu uma rabeca, e então ele fez a mesma pergunta para a senhorita Cat. Ela mal completara 6 anos de idade, mas já era capaz de montar em qualquer cavalo do estábulo, e escolheu um chicote. Ele não se esqueceu de mim, pois tinha um bom coração apesar de por vezes ser muito severo. Ele prometeu me trazer o bolso cheio de maçãs e peras, e em seguida beijou os filhos e despediu-se de mim. E saiu. Para nós, ele pareceu demorar muito, pois ficamos 3 dias sem vê-lo e a pequena Cat com frequência perguntava quando ele voltaria para casa.
A senhora Earnshaw esperava que chegasse para o jantar na terceira noite e adiava o horário da refeição a cada hora. No entanto, não havia sinal de que ele voltaria. E por fim as crianças cansaram-se de correr até o portão para verificar. Depois começou a escurecer. Ela teria mandado as crianças para a cama, mas elas imploraram com muita tristeza para que pudessem ficar acordados. E por volta das 11 horas da noite, o ferrolho começou a ser aberto silenciosamente, e o amo adentrou a casa. Ele se jogou em uma cadeira, rindo e gemendo, e pediu a todos que mantivessem distância, pois estava quase morto de cansaço e jamais faria outra caminhada como aquela, nem pelos 3 anos. E no fim quase morri carregando esta carga, disse abrindo o capote que segurava como se fosse um fardo. Veja só, minha esposa, nunca me senti tão cansado assim na vida, mas você deve ver isso como uma dádiva de Deus, apesar de ele ser tão escuro que parece ter vindo do diabo. Reunimos-nos em volta dele, e por sobre a cabeça da senhorita Cat, pude espiar um menino de cabelo preto, sujo e maltrapilho, grande o bastante para já andar e falar. De fato, pelo rosto, ele parecia mais velho do que Catherine. Ainda assim, quando foi posto de pé, apenas olhou fixamente à sua volta e repetiu sem parar uma algariva que ninguém conseguia entender. Eu tive medo, e a senhora Earnshaw estava pronta para expulsá-lo para fora. Ela se levantou furiosa e perguntou ao marido de onde ele havia tirado a ideia de trazer para casa aquele ciganinho, quando ele já tinha os próprios filhos para cuidar e dar de comer. O que ele pretendia fazer com o garoto? Teria ele enlouquecido? O amo tentou explicar a questão, mas de fato estava quase morto de cansaço, e tudo o que pude entender, em meio às reprimendas da esposa, foi uma história sobre ele ter visto um menino faminto, sem casa e praticamente mudo nas ruas de Liverpool, onde o pegou e saiu perguntando de quem era o garoto. Nenhuma alma soube responder, segundo ele, e com dinheiro e tempo curtos, achou melhor levá-lo para casa consigo imediatamente, do que acabar tendo despesas à toa na cidade, pois estava determinada a não deixar o garoto como o havia encontrado. Bem, a conclusão foi que a minha ama resmungou até se acalmar, e o Sr. Earnshaw me disse que para dar um banho no menino, dar a ele roupas limpas e deixá-lo dormir com as crianças. Hindley e Cat contentaram-se ficar olhando e ouvindo até a paz ser restaurada. Depois, os dois começaram a procurar nos bolsos do capote do pai os presentes que lhes haviam prometido. Hindley era um menino de 14 anos, mas quando retirou do bolso o capote, o que um dia fora uma Rebeca, despedaçada, chorou alto feito um bebê. Cat, quando soube que o amo havia perdido o chicote dela enquanto ajudava o estranho, demonstrou seu mau humor arreganhando os dentes e dando uma cusparada naquela coisinha estúpida. Com isso, levantou um cascudo forte no pai, para aprender a ser mais asseada. Ela levou um cascudo forte do pai para aprender a ser mais asseada. Recusaram-se completamente a deixá-lo dormir na mesma cama que eles, ou até no mesmo quarto. E eu não era mais sensata do que as crianças e deixei o menino de pé na escada, na esperança de que na manhã seguinte já tivesse ido embora. Por acaso, ou então atraído pela voz, ele se esgueirou até a porta do quarto do Sr. Earnshaw, que ao sair do quarto deparou-se com um garoto. Perguntou como o menino fora parar ali. Fui obrigado a confessar e, como recompensa por minha covardia e crueldade, fui expulsa da casa. Essa foi a primeira apresentação de Radcliffe à família. Voltando lá depois de alguns dias, pois eu não considerava seu banimento eterno, descobri que o haviam batizado como Radcliffe. Era o nome de um filho que morrera na infância, e até hoje ele serve de sobrenome. A senhorita Cat e ele acabaram inseparáveis, mas Hindley o detestava, e para falar a verdade, eu também. Implicávamos com ele e nos comportávamos de maneira vergonhosa, pois não era sensato bastante para perceber a minha injustiça, e Ama jamais ousou defendê-lo quando via que o garoto era maltratado. Ele parecia ser uma criança taciturna e paciente, endurecida talvez pelos maus tratos. Suportava as pancadas de Hindley sem sequer piscar ou derramar uma lágrima, e meus beliscões apenas o faziam respirar fundo e regalar os olhos, como se tivesse se machucado por acidente e ninguém tivesse culpa.
Essa capacidade de ser inabalável deixava o velho Herschel furioso quando descobria o filho intimidando a pobre criança sem pai, como ele o chamava. Estranhamente, afeiçoou-se a Heathcliff, acreditava em todo o que o menino dizia. Tocando no assunto, falava muito pouco, e em geral só dizia a verdade, e dava muito mais carinho a ele do que a Katy, que era muito travessa e caprichosa para ser a filha favorita. Então, desde o começo, ele semeou a discórdia na casa. Com a morte da senhora Herschel, que ocorreu apenas 2 anos depois, o jovem Hindley havia aprendido a considerar o pai mais como um opressor do que como um amigo, e Heathcliff como usurpador das afeições dos seus pais e de seus privilégios, e remoendo essas feridas foi ficando amargurado. Por um tempo, dei-lhe razão, mas quando as crianças caíram doentes com sarampo e eu tive de cuidar delas e assumir todas as responsabilidades de uma mulher de uma vez, mudei de ideia. Heathcliff estava gravemente doente, e enquanto estava em seu pior estado, não queria que eu saísse do seu lado. Presumo que sentia que eu havia feito muito por ele e não era esperto bastante para perceber que eu era forçado a fazer isso. No entanto, devo dizer que eu era a criança mais quieta de quem uma enfermeira jamais cuidou. Devo dizer que era a criança mais quieta de quem uma enfermeira jamais cuidou. A diferença entre ele e os outros fez-me ser menos parcial. Cat e seu irmão azucrinavam-me terrivelmente, e ele era impassível como um cordeiro. Mas era a dureza, e não a mansidão que o fazia dar pouco trabalho. Ele se recuperou e o médico afirmou que isso em grande medida se devia a mim e elogiou-me por meus cuidados. Fiquei envaidecida com os elogios e tornei-me mais branda com o ser que havia me proporcionado recebê-los. Desse modo, Hindley perdeu sua última aliada. Ainda assim, eu não conseguia demonstrar carinho por Heathcliff e perguntava-me com frequência sobre o que meu amo via naquele menino calado para admirá-lo tanto. Um garoto que, se bem me lembro, jamais atribuiu aquela atenção com algum sinal de gratidão. Ele não era insolente com seu benfeitor, era simplesmente insensível, mas sabia muito bem que havia conquistado o coração do dono da casa e tinha consciência de que bastava falar para que todos lá se curvassem, obrigados diante de seus desejos. Por exemplo, lembro de certa vez que o Sr. Herschel comprou 2 potros na feira da freguesia e deu um para cada um dos rapazes. Heathcliff ficou o mais bonito, que logo ficou coxo, e quando ele soube disso, disse a Hindley: Você tem de trocar de cavalo comigo, não gosto do meu. Se não trocar, vou contar para o seu pai Desculpa. Vou contar para o seu pai das 3 surras que você me deu esta semana e mostrar a ele meu braço, que está roxo até o ombro. Hindley mostrou-lhe a língua e deu-lhe tapas nas orelhas. O melhor é você trocar comigo já, insistiu Heathcliff, fugindo para o pórtico. Eles estavam no estábulo. Você vai ter de trocar, e se eu falar desses tapas, você vai recebê-los de volta, com juros. Saia daqui, seu cachorro, berrou Hindley, ameaçando com um ferro usado para pesar as batatas e o feno. Pode chegar, replicou ele imóvel. E então vou falar como você se gabou de que vai me colocar porta fora assim que ele morrer. Aposto que ele expulsa você na mesma hora e não eu. Hindley jogou o ferro, que atingiu o peito de Heathcliff. Ele caiu, mas cambaleando logo ficou de pé, sem fôlego e lívido, e, se eu não tivesse impedido, ele realmente teria ido até o amo sem vingar, deixando seu estado falar por ele, indicando quem havia provocado isso. Fique com meu potro então, cigano, disse o jovem Herschel, e tomara que ele faça você quebrar o pescoço. Pode ficar com ele e vá se danar, seu pedinte intrometido, e bajule meu pai até retirar dele tudo o que tem, e só depois revele para ele quem você é, seu demônio. Tome o cavalo, espere que ele dê um coice na sua cabeça. Heathcliff havia ido soltar o animal e levá-lo para sua baia no estábulo. Estava passando por trás do potro quando Hindley terminou seu discurso, dando-lhe uma rasteira que fez com que caísse no chão. E sem parar para verificar se suas esperanças haviam se realizado, saiu correndo dali o mais rápido que pôde. Fiquei surpresa de testemunhar a frieza com que o garoto se levantou e continuou a fazer o que estava fazendo antes. Ele, inclusive, trocou as celas e depois, antes de voltar para casa, sentou-se em um fardo de feno para superar o enjoo que o golpe violento provocara. Com facilidade convenci-o a botar o potro a culpa por seus hematomas. Ele pouco se importava com a história que seria contada,
desde que conseguisse o que queria. De fato, ele reclamava tão pouco de brigas como essa que eu realmente achei que não fosse vingativo. Eu estava completamente enganada, como o senhor já vai ouvir. Fim do capítulo número 4, então. Espero que tenham gostado e tchau!